Olá, tudo bem? Olha, acho que você deve ter sentido saudade aí. Nós ficamos um período aí fora do ar, Expressão Sem Limite, e hoje a gente volta com um quadro reformulado, né? Trazendo bastante informação, discutindo assuntos diversos da sociedade como um todo, né? E a gente vai esperar você aqui um dia. É só você entrar em contato com as nossas redes sociais aí, falando, eu tenho umas opiniões diferentes, eu queria participar do programa da Expressão Sem Limite da TV Ativo, e a gente, obviamente, vai convidar você vai estar aqui com a gente papeando, assim como está o Antônio hoje, o Antônio Bernardo, um psicólogo aqui da cidade, que veio papear com a gente. A gente espera você. Não titubia, tá? Quando você achar que é o momento, estiver preparado, quer sentar aqui, bater um papo, seja lá o assunto que você tiver, e você manda uma mensagem pra gente, fala, eu queria falar sobre o tema tal, no programa de vocês. A gente vai convidar você e você vai vir aqui papear com a gente, tá bom? Quero deixar aqui um grande abraço pra vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite aí, que é sempre difícil a gente entrar nas redes sociais, porque a gente não sabe o momento que você vai assistir, então a gente sauda você aí com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? E aí tá do meu lado aqui o Sérgio, famoso Sérgio do Jornal Argumento, que é um parceiro também da TV Ativo, esteve aí com a gente durante toda a campanha, né? Fazendo as entrevistas com os candidatos a prefeito, também a candidata a vereador da nossa cidade, e está aqui para mandar um abraço para vocês. Um abraço, aí estamos de volta. A gente interrompeu o programa por ocasião das eleições, né? E aí, nesse período de praticamente 2 meses, a gente tratou muito de política, né? E agora a gente vai tratar de assuntos diversos, da vida, da sociedade, da cidade de Ferraz, do estado. E já como o Marquinhos disse, estamos com o Bernardo aqui, que é uma pessoa, hoje é um profissional de psicologia, e é um cara importante no movimento negro da cidade. A gente vai estar falando sobre a ação que nós fizemos aí no sábado. O Ronaldo, dê seu alô. Legal para você também, boa noite a todos aí. Senti falta, Marcos, senti falta de estar juntamente com vocês aqui. Lógico, eu tive que me distanciar um pouco, mas sempre presente do outro lado da telinha e dando aí para você um bem-vindo à programação aqui da Expressão Sem Limites.
Nosso convidado hoje aqui tem alguns repertórios aqui muito fundamental e até no que nós vamos estar conversando, dialogando sobre a questão do negro. E eu sei uma coisa, tá? Compartilhe, fale com seu amigo, com seu colega para nos assistir a cada vez mais, né, Marcos? É isso daí. Antônio, dê sua saudação aí para quem está em casa nos assistindo. Boa noite a todos, quero agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. Acho o tema importante e relevante, né? Acho que essa discussão, ela aguça, né? É uma discussão bem sensível, dependendo do ponto de vista, mas agradeço pelo convite, pela oportunidade. Maravilha. Eu queria começar aqui, pedir pro Kelvin antes soltar aí algumas fotos de uma manifestação que vocês fizeram aí nesse final de semana, né? Foi no domingo, se eu não me engano, foi domingo? Sábado. Foi sábado, aqui na praça de eventos, aqui na Praça da Bíblia. Como é que é chamada essa praça? A Praça do Relógio? Praça da Independência. Praça dos Pombos. dos Pombos, dos Cachorros, né? Tudo. E foi, olha que evento maravilhoso aí, ó. Foi logo no dia seguinte, não, foi no dia mesmo da morte do João Alberto. Não, foi no né? dia seguinte. Foi no dia seguinte, né? Vocês fizeram essa manifestação bonita ainda. Você vê que tem um número muito reduzido ainda de negros envolvidos, mas você tem brancos ali, até a Dulce do Bem que tá de costas ali, que eu já reconheci pela camisa lá xadrez, né? Então foi uma manifestação legítima, pacífica acima de tudo, né? Que isso é muito importante frisar, porque toda manifestação pacífica ela tem que ser louvada. Né? E vocês fizeram, qual foi a ideia? Quem teve essa ideia aí de fazer essa manifestação em prol da vida do João Alberto? Foi João Alberto é o nome dele, né? Quem Isso. teve essa ideia? João Alberto da Silva. Na verdade, ela foi assim, feito muito em cima da hora, né? Sem um preparo, sem agendamento, porque aconteceu o fato lá. E quando eu vi o fato acontecendo, eu vi o vídeo umas 5 vezes, eu olhei e eu comecei a mandar recado para algumas pessoas. Precisamos fazer alguma coisa. Né? Eu acho que precisamos fazer alguma coisa. Aí eu mandei para algumas pessoas negras que tem essa mais atuação na questão do negro na cidade. E aí o Bernardo rapidamente respondeu, o Ismael Albaminha e o Gibson, né? Albanos rapidamente responderam. Aí falamos, acho que dá para fazer. Começamos, o Bernardo também começou a fazer os contatos dele. Aí o Bernardo criou o grupo do WhatsApp e aí a coisa avançou. Né? E, assim, para mim foi mais gente do que eu esperava, porque foi uma coisa De última hora, sem né? programar, de última hora. Algumas pessoas, o pessoal que trabalha, infelizmente não deu para ir porque eu trabalho, eu tenho compromisso, eu tenho agendamento, eu tenho aquilo. Mas assim, para mim foi uma grata satisfação, foi mais gente do que eu esperava. Tá, e na rua, como é que vocês sentiram essa manifestação? O povo acolheu, por onde vocês passaram? Vocês fizeram qual percurso? Na verdade a gente saiu ali da praça, né? Então a gente teve algumas falas de ordem, né? Algumas falas de sensibilização, primeiro ao grupo que estava lá se manifestando, e depois a gente fez uma caminhada breve ali na 15 de novembro, depois na rua de trás, demos a volta fizemos o caminho do ônibus, contornamos as Casas Bahias, e o final foi na praça, frente à base da Polícia Militar, onde a gente, como estávamos nos manifestando, paramos o trânsito, né, como uma manifestação de pedestres, fizemos uma fala ali. Então foi ali no centro mesmo. O que Mas vocês como o sentiram Marquinhos- da população? Deixa assim, isso que eu ia falar. Como o Marquinhos falou, o público não acolheu não, o público ficou olhando assustado. Inclusive, Porque o público- eu tive lá. O nosso caminhou junto, marchou junto. Eu estive lá. Tava junto o tempo todo. Então, mas... O público ficou olhando assustado, Na né? verdade, eu nunca viu. passei e não encontrei o pessoal às 10 horas lá. Aí mas cadê o pessoal? Porque alguns marcaram 10 horas, outros falaram 10 e meia. Exato. E aí eu tinha outra atividade para resolver, daqui a pouco quando eu retornei, aí encontrei vocês lá. Foi bacana, eu achei legal. Né? Eu gostaria de falar também um pouco, mas a minha fala ia ser bem curta lá. A minha fala seria essa: o negro ele é forte, mas ele sangra. Né? Então, E por que você não falou sobre o microfone estava aberto? Não, calma, porque tinha tantas pessoas querendo falar, eu acho que a liberdade de expressão é essa, deixa as pessoas falar. Mas essa fala saiu na garganta aqui, assim, ó. O negro é forte, mas ele sangra. Então, e foi engraçado que as pessoas ficavam olhando assustadas, assim. Aí a gente resolveu fazer uma caminhada em novembro, o pessoal tudo olhando, o que é isso, um monte de preto na rua, né? Porque o pessoal não está acostumado com isso. Né? Eu acho que antes da gente pensar o que a gente sentiu ali na hora, né, nas redes sociais aí, Facebook e tal,
as pessoas já tinham várias falas usando o termo baderna, né, sem violência, e em nenhum momento foi dito que seria feito, né, a gente falou de uma manifestação, de um ato. E ficou muito marcado ali, por exemplo, a questão do homicídio, do assassinato de um negro lá no sul do país. Mas a gente também tinha a questão da comemoração de 20 de novembro. Essa comemoração pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava. Embora, eu já vim falando há alguns tempos aqui, que sempre quando se aproxima essa data, 20 de novembro, sempre acontece um fato novo, marcar, assim. né? Parece que... Eu diria que não. Eu diria que, na verdade, né, se a gente discutir as questões relacionadas à população negra, sempre acontece. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma data comemorativa, então isso talvez vai chamar mais atenção. Fica mais visível e aí acaba transparecendo, né, na verdade. Não, porque né? tradicionalmente, como no 20 de novembro, as pessoas já fazem algum tipo de ação. Ou vai pra rua declamar poesia, ou vai pra rua mostrar as diferenças sociais. Sempre tem teatro. Então, no Dia da Consciência Negra, muitos grupos em vários lugares, São Paulo, aqui, outras cidades, fazem esse tipo de coisa. Aí acontece um evento desse no Dia da Consciência, aí o pessoal vamos pra rua. E outra, assim, eu acho que as movimentações, esse movimento dentro de Ferraz, aí muita coisa é novo. Quando você fala em movimento em Ferraz, hoje ainda existe aquela dificuldade de agrupar as pessoas para isso. Existem várias linhas de raciocínio diferenciados, a qual para você fazer uma mobilização, ainda hoje, na cidade de Ferraz, eu acho um pouquinho da dificuldade, ou eu estou errado? Não, eu acho que é difícil, né? Eu contemplo a sua palavra, assim, mas na verdade todos os grupos, se a gente, por exemplo, pensar política partidária, é difícil você também pensar um grupo homogêneo. Né? Às vezes você tem moradores de uma mesma rua votando por personagens diferentes. Eu acho que essa configuração, essa dificuldade de pensar os negros se organizar, eu acho que isso é uma característica de grupo. É difícil, é complexo a gente pensar num grupo mais unido. Agora, quando a gente fala de população negra, realmente é inédito aqui na nossa cidade. A gente tem algumas ações, né, geralmente festas, né? Tivemos desfile aí na história da cidade, mas a gente pôde perceber que um evento com esse perfil, discutir, né, na rua, fora aí das redes sociais, de forma prática, eu entendo aí como um dos primeiros movimentos. Tivemos outros, mas assim, com outras configurações. Dessa forma eu entendo como o primeiro. Ô, Antônio, agora eu queria levantar um tema aqui que eu analisando esse final de semana, eu já fiquei preocupado. Né? Logo após esse assassinato desse negro, houve nessa semana uma advogada, ainda ela com o nariz empinado, disse que era advogada internacional, teve um surto aí numa padaria e ela agrediu homofobicamente e de maneira racista também, né? As pessoas que estavam ali na padaria. Não sei se você conseguiu assistir alguma coisa recente. Sim, acompanhei O que me chamou a atenção nisso? É a defesa que eles fazem quando tem uma atitude como essa. Eu vou comparar ela aquele cidadão que estava rico, de poder aquisitivo muito alto, e que ele ofendeu o entregador de pizza lá também dentro do quintal dele lá. Você lembra também desse caso? Falando, ofendendo de todas quantas formas. O que eu quero dizer é que nesses dois casos e outros casos, eles colocam a culpa no esquizofrenismo. Você já ouviu isso? Sim, Os dois casos que eu tô falando exatamente isso. A defesa dele meu filho é esquizofrênico, ou a mulher lá que também é advogada falou, eu sofro de transtorno bipolar, esquizofrenia. Tá dando intenção de que o esquizofrênico é racista, rapaz. E é isso, não tem alguma coisa a ver, porque estão jogando toda a culpa do racismo em cima da doença. A gente vai patologizando aí o racismo. É que nem o rico que rouba, ele é cleptomaníaco. O pobre que rouba é ladrão. E a situação também, antes de ele responder, e a situação é o seguinte, nós temos um advogado para defender tantas causas adversas do que está acontecendo. Porque uma pessoa que pega uma causa dessa para jogar contra aquele que foi violentado, gente, é meio difícil, é uma coisa que foi vista, foi contemplada, as pessoas viram, o povo viu isso. O que eu vou pensar aqui junto com vocês? Acho que a gente precisa trazer umas provocações para dentro, né, para dentro de nós. Por exemplo, o que nos perturba? É o fato de ter acontecido ou é o fato de ter gravado? Acho que esse é o primeiro ponto.
Então, assim, as manifestações racistas, os crimes de racismo, não é quando a gente vê um vídeo, é quando ele acontece. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, gravou, por que esse caso, esses 2 casos que você cita, Marquinhos, por exemplo, ele tá tão notório? Porque ele foi gravado. Se ele fosse só dito, não teria a mesma repercussão. Força, né? Esse é uma questão. Eu não vou dizer que aquelas pessoas não têm, até por ser minha área, e não têm os sintomas e as patologias de esquizofrenia, né? Não vou me atrever a dizer que não tem. Mas existe um movimento de sempre que eu tomo uma ação dessa, eu jogo ali, eu tiro ali da parte jurídica e jogo para a parte de saúde. Né? Então, assim, eu cometo um crime e justifico, né? Então, um assim, problema de saúde. Acho que é questionável. Quem que diagnosticou? A partir de quando? Está em tratamento? Então, isso eu acho que o judiciário precisa fazer uma interpretação mais severa. Nem todo mundo que tem esquizofrenia tem esse tipo de atitude. Não, e aí, como profissional da área, eu posso dizer que, né, não são os sintomas de uma pessoa em esquizofrenia. O que é uma pessoa em esquizofrenia? O esquizofrênico é a pessoa que está fora de si, que está em crise. Tudo. Ele não está em contato com a sua realidade. Tá, e nesse momento, eu sei que essa pergunta que eu vou fazer agora não é a sua área, mas a gente pode até procurar essas informações, talvez, aí, em outro momento a gente trazer essa resposta. Mas quando ela se defende desta forma, jogando a culpa na doença, qual seria a punição? Você tem esse conhecimento, Sérgio? Ou não há punição porque assim, foi comprovado que é esquizofrênico, então quer dizer, pode ter os atos racistas e pode fazer... Eu sei que não é sua área. Não, eu vou ser agressivo na resposta. Assim, eu não conheço particularmente uma pessoa que foi presa, porque é crime inafiançável, por racismo. Para começar. Isso porque ainda é inafiançável. É inafiançável, né? Mas não preso, não. Mas naquele caso, no caso dela, ela foi presa, pagou fiança e saiu. Como injúria racial. Eu não tenho dinheiro para pagar a fiança. Esse é o pior problema. O Parece que a pessoa... a pessoa que faz isso, pode ver, de cada 10 pessoas, 9 que faz isso, tem o dinheiro para pagar a fiança. Não, mas se o crime... Não, peraí. Mas aí a gente precisa separar, por exemplo. O crime é inafiançável, não se deveria nem aceitar. Mas é isso. Mas assim, os crimes... Então, o crime de injúria racial, então é como eu, por exemplo, te chamo de macaco, falo da sua cor, né? Falo questões raciais, mas ditando você. Essa é a interpretação que a lei vai fazer. O crime de racismo é quando eu faço um ataque a uma determinada etnia. Então, por exemplo, ali foi um ato racista, mas ela vai responder por exemplo, injúria racial. Então, não é inafiançável, não vai ficar preso, porque não foi um ataque à raça, mesmo a gente entendendo que ataque a pessoas. Contraditório, mas atacou a pessoa. E atacou a questão dos homossexuais. Agora, hoje eu vi uma reportagem dela se dizendo arrasada e arrependida. Até eu, né, gente? Depois que ela queria até abraçar, né? Ela ficou uma noite presa. Queria abraçar. Queria pedir desculpa para as pessoas. Tal. Então, mas são situações diferentes. Por exemplo, olha só, Trio. Quando a gente pensa ali, por exemplo, no Carrefour, tem um histórico das pessoas dizendo assim, mas o cara, ele era bandido, ele era ladrão. Mas não tem nada a ver. O caso do Carrefour, a gente vai dizer que é um racismo institucional. Então, assim, eu tenho uma manifestação de uma instituição, não necessariamente de um segurança, mas de uma empresa que já tem um histórico desses casos de crime e faz uma ação contra uma pessoa negra. Por essa razão, se fizeram manifestação no Carrefour, que não é a primeira vez. Já no caso da moça, é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica. Então, são configurações também de racismo diferentes. A primeira justificativa que tem, porque assim, a gente não pode defender mais preto. Quem foi que proibiu e disse que a gente não pode fazer uma defesa, não pode fazer um ato? É como se fosse proibido. Como assim? Então, assim, no caso do Carrefour, tem todo um histórico, não é a primeira vez. Temos casos em Ferraz. Eu já fui vítima, em Ferraz de Vasconcelos, de ser levado para um quartinho em mercados aí que tem como codinome Eu Sou Xará, né? E que as pessoas... Fui enforcado, machucam, agredido, isso aí na história da minha adolescência, acompanhei. Então, assim, é uma instituição privada. E é isso que a gente precisa levar em consideração. E aí, quando a gente estava aqui um pouquinho antes, poxa, mas as pessoas precisam depredar, enfim. Eu sou contra a violência, mas eu acho que a gente não pode responsabilizar, por exemplo, o movimento negro como aquela ação. Por exemplo, se não tivesse tido o caso de racismo, de morte e de homicídio,
não teria fogo naquele Não, mas isso espaço. justifica uma coisa? Não outra? não justifica, e eu não posso legitimar uma violência com outra. Não justifica, mas explica esse fenômeno. Porque leva É ação e reação. Se aquela empresa tivesse feito políticas internas para discutir o racismo, para discutir a homofobia, para discutir uma questão de desigualdade dentro da política da empresa, dificilmente isso seria feito. E Então também- ela é responsável sim. E também tem uma coisa, a primeira reação do segurança da empresa, quando chega um grupo de manifestantes, é tentar conter. Nessa contenção saem os Eu até acho. A primeira Marcos, reação é tentar conter. Até acho que, pelo que estava para acontecer, ainda foi pouco. Porque o que iria acontecer se deixasse ali, o negócio ia ficar mais Mas fácil. Não, gente. Só duas Não. coisas que eu queria pontuar. Não aqui, que eu ó. tô falando a Não, situação hoje, uma revelia. As pessoas vão badernar, porque isso aí também Foi baderna. Por que nos Estados Unidos nos comoveu tanto e no nosso complexo, né, de vira-lata no Brasil não doeu, não comoveu? Se a mesma ação nos Estados Unidos, né, a gente não pode legitimar, não é isso que eu estou defendendo. Mas eles também depredaram lá. Tem muita Exatamente, Foi pior, e muito foi pior, mais, foi pior, e muito mais. Então, assim, é uma Lá violência foi bem pior. que é respondida de forma Ó, violenta. quando eu falo pra vocês que foi louvável a ação de vocês aí no final de semana, porque vocês foram pacificamente, caminharam, né, deram os gritos de guerra, etc, tal, e terminou tudo bem, não teve uma loja quebrada, embora seja um número reduzido de pessoas, mas, né, independente do número, da quantidade de pessoas, se todas forem pessoas do bem e estiver lutando por uma causa, não precisa instigar a violência, entendeu? Não precisa quebrar patrimônio de ninguém, entendeu? O que acontece ali, dois pontos que eu queria levantar aqui, que seria importante vocês dar o ponto de vista, é que assim, se cita muito o Carrefour porque foi o local, foi o cenário onde aconteceu a violência. E já é o assassinato recorrente. já é recorrente, Já tudo é bem. recorrente, Mas é aí, por que se fala tanto no Carrefour e não se fala na empresa que os caras eram funcionários? Porque eles não eram funcionários diretamente do Carrefour, eram Porque a funcionários de uma responsabilidade outra... é do Carrefour. Não, Sabe não, por tudo quê? bem, peraí. Porque ninguém foi na dependência da Eu empresa. sei. Marquinhos, Sabe por peraí. quê? Porque a gente O cara vai- não foi na a dependência gente da vai Vector fazer tentando, compra, ele foi no porque assim, Carrefour. Eu sei, Sérgio. Aí eu vou te entendi isso. responder por quê? Porque a gente vai criando subterfúgios, a gente vai Pra criando tentar- mecanismos para pra- nunca chegar num caso de homicídio a um sujeito negro. Por que eu tenho que depredar? Por que não vai na... Por quê? E a gente discute menos o caso caso de uma do cara. vida Não, humana. nós É. vamos discutir o caso da vida humana. E eu sou totalmente a favor dessa discussão. Não estou querendo criar defesas. Assim, até porque, assim, apareceu nas redes sociais que o cara tinha uma ficha criminal extensa e eu falei, briguei Não, com a isso aí pessoa. não. Falei, no que está sendo julgado aqui não é a ficha criminal do cara. Claro. O que está sendo discutido aqui é a vida que o cara Mas perdeu. por quê? justamente, Quando né? você fala disso aí, é porque a pessoa. desconstruir o discurso. Não, vai desconstruir, Exatamente. vai desconstruir o discurso do racismo. Racismo. E quem está muitas das vezes falando, se justificando, ou falando que o camarada tinha uma ficha suja, ele às vezes está ligado ao racismo. Mas veja Mas bem, a resposta à pergunta dele é simples. Ele perguntou por que não falam da empresa do cara. Não, Porque o casal foi fazer compra no Carrefour. Vocês não foi estão na me empresa. entendendo. Não. Quando a gente levanta essas hipóteses, Eu tô que é te para entendendo. poder gerar o debate, a discussão. Claro. Senão não tem discussão. Senão todo mundo fala a mesma língua, não tem luta. Não, todo não, mundo mas fala. não é Não, isso. não. Claro. O que eu Você vejo- levantou e a gente debateu. Exatamente. Agora Senão não tem debate. Agora você veja bem, essas pessoas que estão hoje levantando a ficha dele, você acha que não está relacionado ao racismo? Eu acho que está relacionado a vários fatores. Vários, A mas- vários fatores, mas assim, o que a gente precisa no primeiro quebrar... Você fala defesa à Ronaldo, vida. É a defesa à Defesa à vida, vida, né? exatamente. Porque A senão, Constituição fala da porque defesa senão à a gente vida. pega todas as nossas energias e vai colocando vai E na verdade, legitimando o vamos homicídio. pontuar aqui. A maioria 90% das pessoas que estão falando isso são pessoas brancas, porque querem desconstruir a questão do racismo que houve. Agora, o cara podia ser, vamos lá, o cara podia ser o maior bandido da cidade. Ele entrou no mercado com a esposa dele para fazer compra. Ponto final. E foi morto. E vamos supor que ele tenha só tido pra- um ato ele não entrou para infracional, ele roubar o precisa mercado. responder por isso. Não, ele não entrou para roubar o mercado, ele não entrou para assaltar ninguém. Ele pegou a esposa dele e foi fazer compra. Acabou morto. Agora discutir o passado do cara para desconstruir. É besteira, Eu vi muito isso. Eu falei, gente, para com essa conversa. Eu também briguei Para muito com a essa respeito conversa. disso. Falei, não, tem que Se o cara podia discutir ser o até fato, ladrão, né? mas O naquele problema ali. momento ele entrou no mercado para fazer compra. E ele foi pego fazendo compra. E a discussão Agora, não o passado necessariamente do cara. é aquele sujeito pessoa. A discussão é o perfil e a quantidade de vezes que vai acontecendo. Então, assim, é sempre o mesmo perfil, homens, negros, Vai se estendendo. vai se estendendo. Ontem Então, eu assim, vi não é necessariamente aquele sujeito.
Infelizmente ele faleceu. Mas assim, quando a gente vai pegando o histórico, São vários casos. são vários casos parecidos. Mas Inclusive com falecimentos. Inclusive com A falecimentos. gente está falando de homicídio, gente. É. A gente está falando de assassinato. Assassinato por agressão com as próprias E aí mãos eu- de uma instituição privada. E aí eu te faço uma segunda pergunta para todos, né? A gente está debatendo aqui, acho que está saudável. A população brasileira já passou de 56%, né, da população brasileira da raça negra. Aqueles prontamente assumidos, que falam assim, eu sou negro, né? Esses aí, assumidos são 19 milhões, se assumem como negro, tá? Mas, no entanto, o montante já chega a 90 milhões de negros no Brasil. O que você acha que acontece? O que vocês acham que acontece? Se apenas 19 milhões se assumem negro e 89% da população se assume pardo, é o medo do racismo no Brasil, do preconceito, medo de... É um traço cultural. Ou existe um racismo meio... Assim, Interno interno, Não, seria não, assim. eu É acho medo, que é um você acha que é traço- mais medo? Não, de é um se traço assumir cultural, negro quer e ver? sofrerem Não. tanto no mercado de trabalho, na questão da oportunidade, Isso é um traço na cultural, violência. Marquinhos, isso é um traço cultural, é a forma como o Brasil, nós somos educados. Eu pego minha mãe, por exemplo, minha mãe tinha mania, eu sou negra, mas eu sou limpa. Eu sou negra, mas eu sou direita. E a cultura que veio dela, dos pais dela, pregou isso. Né? Você... Como quebrar isso? O cidadão de cor, aquele cuidado que Moreninho. o pessoal tem. Moreninho. Né? Aqui não tem racismo, é tudo igual. Não permitiu que o negro se posicionasse ao longo dos 130 anos e se impusesse como cidadão social autônomo, como cidadão social capaz, como cidadão social com pleno de direitos. Porque essa conversa aqui não tem igual o do vice Mourão, eu não sei nem porque esses caras vão ouvir o pessoal do governo Bolsonaro num caso desse. Nem é perda de tempo. Já sabe o que eles vão dizer. O Mourão Agora, literalmente falou, no Brasil não existe mas racismo. é besteira, é besteira. Deixa eu falar uma coisa pra Até você, o filho né? do Mourão, até os filhos do Mourão sabem que no Brasil existe racismo. Agora, eu achei interessante ontem eu não vou lembrar o nome do cara, ele estava falando o seguinte. Tá, eu sou branco. Se eu tivesse ido com a minha esposa no Carrefour, se eu tivesse brigado com a funcionária, feito o sinal para outra e escoltado pelos seguranças, eu sairia escoltado e ia embora para minha casa. Eu seria Agora assassinado. fizeram isso porque o rapaz é negro. O cara falou, verdade, eu seria escoltado, eu seria posto para fora, mas eu iria para casa Na com a minha verdade, esposa. o que vai existir ali é uma legitimação de um assassinato. Matar negro hoje no Brasil não é algo que Choca a sociedade. que choca a sociedade, que vai responder Porque vão legalmente. buscar o antecedente do morto. Agora, respondendo a sua pergunta, Dos autores. sim, existe entenda aí um movimento, até psíquico, né? Dentro da genética psicológica do brasileiro, é proibido ser negro, né? E isso não é um fatalismo aí em que sentido? A gente viveu 4 séculos, né, aí de escravização, e eu sempre vou reforçando, quando a gente fala de racismo, não é só o macaco. A gente está falando de homicídio, a gente está falando de crimes relacionados a estupro. A gente está falando de porta A gente fechada está na hora de falando conseguir de crimes emprego. relacionados à pedofilia. A gente está falando de crimes relacionados a não ter serviços de saúde nos hospitais, por exemplo, para a população negra de forma adequada. A educação, Novamente, o homicídio. a A gente educação. está falando de uma baixa educação. De A porta gente está falando fechada de uma na hora do- população que não tem acesso a empregos de qualidade. é. Então, vai muito mais além. Eu Isso passei- aí são os dados Eu passei por ser. 2 fases da minha vida, que é aqui eu me lembro na quinta série que eu fui mexer numa planta de uma colega nossa, tal. E ela me falou, seu macaco. Fiquei bronqueado, eu virei a mão na tarraxa da mulher. Eu estudava no Edílio do Couto Rosa, aqui lá em Ferraz, e tive que assinar o livro negro lá. E voltando do serviço, eu acho que eu estava com 16 ou 17 anos, eu estava na porta do trem, aí ia fechar a porta, me puxaram para fora, 2 guardas me puxaram para fora. E me levaram para uma cabine, eles me deram 2 socos. Aí me levaram e falei, por que vocês estão fazendo isso? Entendeu? Então, quer dizer, existe várias coisas que acontecem, que muitas das vezes eu mesmo nunca, é difícil contar isso, o meu irmão não sabe disso, a pessoa não sabe. Mas isso a gente acaba levando com a gente. Porque é aquela falta de respeito, aquela Quanto coisa. tempo faz isso? Isso faz muito tempo. Mais ou menos. Hoje eu tô com 50, vamos colocar aí, tava com 18 para 19, 20 anos. Há 32 anos atrás. Então, uma pessoa que sofreu um crime, Carrega sofreu isso. uma violência, hoje aos 50 anos, dentro de um debate, olha o impacto
do ponto de vista Tava lá no inconsciente, emocional. subconsciente ainda. Na verdade, Cara, acho que já estava alimentando no isso. consciente. Imagine isso quando é feito com uma criança, com um jovem em desenvolvimento. E olha que eu tô Qual é falando o também impacto? que na minha quinta série ainda. Olha só. Então aí, Aí vai tem, além. eu trabalhava com um médico, dono do hospital, ele era negro. E ele dizia assim pra mim: eu nunca na minha vida tive um problema de discriminação racial. Dr. Cosmo, o nome dele. Ele é dono do hospital Clínico Edson na Moca. E ele dizia: eu nunca tive. Eu falava: doutor, desculpa, o negro que fala que nunca teve problema de situação racial, ou ele é mentiroso ou ele é distraído, porque xingaram ele esqueceu. Ó, eu Quer tenho dar um abraço, eu pessoal? tenho um depoimento. Eu costumo dizer que tem negro que acha que macaco é título. Ô macaco, não, tá me chamando de doutor, É né? assim. Então o cara prefere engolir aquilo e somatizar como uma reação não racista, para dizer, não, eu tenho uma certa posição, eu sou igual a todo mundo. Na verdade não é. Né? Então, vai naquela pergunta que você falou, por que só 19 milhões? Porque tem esse problema. Eu lembro que eu citei aqui acho que foi no nosso programa, eu não lembro onde eu estava, me marcou muito, 1988, 100 anos da escravidão. Foram entrevistar o Maguila, lutador. Então, o Maguila foi na Globo, na entrevista e tal, o que você acha de 100 anos de escravidão? Ah, eu não sou negro, você tem que perguntar isso para um negro. Puta de um negrão, eu não sou negro, você tem que perguntar isso para um negro. Então você imagina. Ó, Você imagina, o cara, uma celebridade, o cara estava no auge naquela época, ganhando algumas lutas, e tem esse tipo de posição. Então tá nisso que você... Pode falar. o Gustavinho tá falando assim, bancada de negritude aqui da negritude. Como é que é? Bancada da negritude. Mancada? Bancada. Ah, bancada. Pensei Dá um nisso. alô pro pessoal que tá nos assistindo aí, gente. Ó, tá aqui nos assistindo a Monique Caroline, o Daniel Nunes, a Elisandra Costa, Luciana Timóteo, Tchaca, é Tchaca? É Chaca. Tchaca mesmo? Chaca. É de Santo que Antônio. DO Las, não sei o que significa. A Tchaca, Topeira Romualdo tá sempre com a gente, a Lília Godoy, né, o Gustavinho Dias, Sônia Silva e Sérgio Cordeiro. Depois a gente fala os outros. Eu queria falar para vocês o abraço seguinte, pra todos. abraço para todos, um beijo, obrigado aí por estar acompanhando nossa programação. Programa Expressão Sem Limite toda terça-feira, viu, pessoal? Às 18 Estamos horas. retornando. A gente tá retornando e a gente espera vocês aqui para bater um papo com a gente. Foi hein? legal que a Elisandra falou, não dá para confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Isso é freio, Exatamente. né? Eu trabalhei 6 anos numa empresa de japonês. E aí, o Sérgio, quando chegou aqui agora há pouco com vídeo, eu até fiquei abismado. Falei na hora pro Sérgio, assim, passa pro Kelvin colocar esse vídeo. A gente vai assistir esse vídeo e a gente vai repudiar um pouco o que a gente vai ver, mas depois eu quero contar um testemunho. é chinês, hein? É Não é chinês, japonês. chinês, né? Depois eu quero falar um pouco da experiência que eu tive numa empresa Esse japonesa vídeo aqui, é que do- foi muito agradável. Mas o Sérgio vai colocar... Eu acho que deve ser da máquina Da de lavar. máquina de lavar Isso. roupa. Coloca, solta aí, que é o改变只需一颗俏比洗衣绒珠，俏比全国招生热线400-800-5086。 Eu só consegui entender o telefone ali, mas eu queria entender qual é o nome dessa marca de sabão em pó que faz isso, porque a gente ia fazer um protesto, né, cara, no Brasil. Porque esse- assim, isso é um tentei. absurdo. Esse vídeo, Tentei. esse vídeo ele é bem antigo, né? Eu até me pergunto se é real, porque Como é um pode, absurdo. né? Um absurdo. Foge, Cúmulo assim, do absurdo. Fazer um comercial desse, eu acho que não sei, né, sei lá, não tem uma justiça que puna um tipo de empresa que faça um comercial desse, porque isso aí é você rir da cara da sociedade negra, né? Então acho que é uma coisa que, cúmulo do absurdo. Eu trabalhei na Panasonic do Brasil, né? A Lília, Trabalhei. a Lília, que comercial mais ridículo. Ridículo de tudo.
Mas- foi a primeira, mas tem. primeira Panasonic autorizada em São Paulo. Estive lá por 7 anos e eu era o único negro da empresa. O resto era tudo japonês. Só que assim, quando a gente tem caráter, a gente tem hombridade, quando a gente trabalha direitinho, a gente mostra que a gente pode ser diferente, porque assim, muitos negros sofrem penas porque pisam na bola, assim como também muitos brancos sofrem penas porque pisam na bola. Tem uma atitude inadequada para a sociedade que vive, né? Roubando, matando, né? Então todo mundo tem que ser punido independente da cor. Então assim, para algumas coisas a gente tem que entender. Você vai ser bem visto, bem quisto, se você tiver um bom comportamento. Eu tive um bom comportamento dentro dessa empresa. Protestar. Você vai poder protestar. Eu tô falando no meu caso, tá? Não tô falando que eu nunca sofri racismo, porque eu acho que todo mundo que sofre, que nem o Sérgio falou, mesmo sem perceber, às vezes você sofre, né, Sérgio? E o cara você tá finge que voado, não é você ele. não percebe. Mas assim, eu tive uma boa referência dentro dessa empresa que eu fiquei 7 anos, tanto que assim, eu era o único negro entre mais de 100 funcionários. O resto era tudo japonês ou branco. Eu era o único negro que quando o meu carro entrava em rodízio, o carro do chefe, do dono da empresa, eu que saía. Você acha, Entendeu? Confiança. E você acha que você, por exemplo, que era uma empresa de manifestação racista, por exemplo? Eu acho que Quantos funcionários tinha? mais de 100 funcionários. E você era o único negro? Eu era o único então negro. já está errado. Não, eu não sei. Então já tem Se alguma eles coisa errada. oportunizaram, nós estamos falando aqui de cota. Então já tem alguma coisa não, errada. Então, eu olha estou só. falando da forma que eu era tratado. Não, se claro, se não. eles são O que a racistas gente- de ter só um negro, é o seu ponto de vista. Eu estou falando que lá... A questão é até a profissão que ele tinha na época. Mas, eu Marquinhos, a gente nunca deve individualizar essa questão do racismo, porque é o seguinte, tem gente branca que é honesta, tem gente foi o que eu branca, falei. tem gente negra, Não, né? eu Mas acho não que é, assim- não é questão individual, é uma questão de sistematização da sociedade. A sociedade foi formada com esse conceito. Por exemplo, vou lá falar, quando eu era mais jovem, eu sempre observava as pessoas, as crianças branquinhas aprontavam, eu vou chamar a negrona, hein, que põe medo. Eu vou chamar não sei quem, hein, põe medo. Então, isso criou essa diferenciação. Então, a sociedade, ela cresceu assim. Vamos lá, empregos. Você vai nessa empresa sua, tem 100 funcionários. Se negro é 56% da população e a Constituição diz que as pessoas devem ter oportunidades iguais, se tem 99 branco e um negro, tem coisa errada. Desculpa. Eu acho que a gente pode partir da ideia, né, mas é muito importante assim a sua colocação. Eu acho que isso aí é onde está o divisor de águas. Por exemplo, eu enquanto profissional não me sentia desvalorizado, desmerecido, desqualificado pela minha profissão. Então a manifestação direta de racismo explícito, eu entendia que não existia comigo. E é uma experiência positiva e fico muito contente. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista mais estrutural, quando a gente vai pensar se racismo existe ou não, eu costumo dizer que já é um pensamento racista. Pensar se existe ou não já é um pensamento racista. Pegando o mesmo exemplo, Marquinhos, olha só, gostei muito. Individualmente eu não tive, não vivenciei experiências racistas por conta da minha etnia, muito pelo contrário, né? Talvez eu tenha até alguns diferenciais, como por exemplo, fazer o uso do carro do patrão, né? Enfim. Mas do ponto de vista estrutural, se a gente pensar quantitativamente, quantas pessoas, quantos negros ocupavam cargos dentro dessa empresa, se a gente pensar hoje dentro da nossa política, não vamos longe não. Ele foi premiado, na nossa cidade. Vou dar um exemplo próximo. Temos aqui 4 pessoas negras que se declaram enquanto pessoas pretas e a gente tem um comentário do nosso colega Gustavo que percebe isso. A ponto de perceber que existem, como eu já percebi outras vezes assistindo vocês. Então, assim, individualmente, a manifestação do racismo não existiu. Mas se a gente olhar o conceito de racismo estrutural, está explícito. Está explícito, exatamente. Eu acho que assim... Porque eu trabalhei no metrô, por exemplo, eu teve 5 promoções, então quer dizer... Até mesmo você debatendo Não é a isso. questão do racismo, você acaba fortalecendo o próprio racismo. Exatamente. A gente Isso fortalece isso. o discurso, ele não está desfavorecendo, mas ele acaba fortalecendo o próprio racismo. Não, inclusive as falas racistas, mas é uma leitura muito individual minha, inclusive como pesquisador aí, as falas racistas, por exemplo, vamos pensar um outro grupo étnico, vamos pensar o grupo dos judeus, né? Então teve o extermínio da população desse grupo, mas quando a gente pega aí, existem livros, existem museu,
falando, verbalizando. Isso na psicologia a gente chama de elaboração. Então, quando eu vou falando sobre uma dor, uma violência, eu vou elaborando. Quando eu sofro, por exemplo, uma violência e não falo, fico incubado, aquilo vai somatizando, se transformando num sintoma psicológico. Quando eu vou falando, eu vou entendendo. Então, você foi fazendo a sua fala e você mesmo percebeu que, opa, talvez era uma empresa que não contratou outros negros, por outros motivos. Então, a fala, ela é importante, inclusive a fala contra, para a gente trazer e falar sobre. A questão é que existe uma dificuldade de trazer esse assunto. Como se fosse, novamente, como se fosse proibido, como se fosse difícil falar, como se fosse um tabu e discutir. Não, é uma questão histórica. A gente viveu mais tempo enquanto população escravizada do que como população livre. A gente tem muito ainda a caminhar nesse sentido. E é preciso falar. Eu acho que a gente precisa ser menos mal intencionado, né, nós enquanto sociedade, quando a gente vai dizendo não existe, não fala. Eu acho que existe aí uma questão, inclusive, de caráter individual de cada pessoa, de não poder discutir. Se a gente pega outras minorias, como, por exemplo, a população LGBT, não pode falar sobre essa questão. Não, a gente precisa falar até para a gente entender que hoje o menino é gay, eu não posso ir lá e bater simplesmente porque eu quero. Mas isso a gente só consegue quando a gente consegue trazer esse debate. Deixa eu só concluir a fala, porque assim, o dia que eu começar a falar, o Sérgio deixar eu concluir o meu raciocínio antes de falar, deixar eu falar e depois concluir o Pega raciocínio, sua cota pra falar, aí fica vai. meio. Eu disse alguma coisa? Não, você me cortou porque eu tava falando da empresa. Da Da empresa japonesa, que eu era o único negro e saía com o carro do patrão. E Eu não te cortei, eu fiz uma parte. Cortou, você quebrou meu raciocínio. Aí entrava, por exemplo, o rodízio, o carro de um colega, aí o colega tinha que sair com o meu e a chave do patrão vinha pra mim. Era uma Toyota na época que eu lembro, um importado lá. Mas o que eu senti, o que eu queria falar com isso? Desse racismo estrutural, quando eu cheguei na empresa, eu não me senti confortável. E eu não me senti confortável. E pra mim, tudo, eu era os olhos ali, entendeu? Então eu tive que provar a minha qualidade de trabalho, o meu profissionalismo, e não foi assim, ó. Adquiri exatamente, eu entrei já achando que era o cara, ou era diferente, ou era o coitadinho ali, entendeu? Então tive que trabalhar essa oportunidade que eu recebi e mostrar que assim, eu sou, né, o negro ele pode ter oportunidade, ele pode respeitar acima de tudo, pode ser a mão de obra e pode, porque hoje toda empresa quando você entra, eles não te vê como ser humano, eles te vê como um número que vai enriquecer a empresa dele. Resultados. Entendeu? Resultados, é mais um que vai fortalecer a minha empresa. Então, quando a minha maior preocupação, como ainda é até hoje, é aonde eu entrar como negro, sair bem, porque eu quero defender a minha cor, quero defender a minha raça, e eu não posso, com más ações, prejudicar toda uma nação negra, entendeu? Eu tenho essa preocupação. Talvez eu possa até estar pensando errado, mas eu penso muito nisso. Aonde eu entrar, eu quero sair com a cabeça erguida e dar exemplo. O negro tem que dar exemplo. Isso, mas precisa dar exemplo. Mas poxa vida, que ótimo te ouvir assim. E né, eu acho que assim, o quão de esforço nós, enquanto população, enquanto afrodescendentes, como a gente precisa estar sempre se esforçando a mais. Que não é natural. Mas pera lá, gente, porque não é natural. Tem que me mostrar uma coisa. Né? O Mano Brown vai dizer ali, né? Mas você concorda que você fazendo isso, você vai estar fortalecendo a ideia de que o negro, ele é uma pessoa do bem, ele pode ter oportunidade? Mas assim, porque não deveria ser assim. Eu sei que não deveria ser, mas se a gente não fizer assim, vai ser pior, cara. Se onde você entrar, você sai sujo, é pior. Mas assim, eu acho que a gente precisa pensar. Primeiro o trabalho que nós, enquanto população negra, enquanto nós precisamos trabalhar a mais para ser reconhecido, inclusive para receber, às vezes, um salário inferior. Infelizmente é uma luta. Então, assim, gastar mais energia para ganhar menos. Energia. Um outro trabalho que você vai tendo sempre tem que estar provando o quanto é honesto. Sempre que você já por exemplo, vocês três eu conheço profissionalmente. As oportunidades que nós conversamos foram enquanto profissionais. Essa questão nem precisaria, nem deveria, entendo eu, ser levada em pauta, em consideração. Então, um jovem negro que precisa ficar mostrando que ele é bom, e eu acho que é aí que está, Marquinhos, e aí eu estou endossando a fala. Precisa mostrar o quanto é bom, precisa ser muito melhor, não tem o direito, inclusive, ao erro. Porque se errar já é estigmatizado. Apaga tudo que você já apaga tudo que você fez. Então é esse trabalho que a gente precisa minimizar.
São essas questões que a gente precisa discutir. E como que a gente consegue isso? Discutindo e promovendo a representatividade. Quando a gente tem, por exemplo, uma liderança, uma figura de autoridade, um chefe, um professor universitário, um pesquisador, jornalistas, pastores, figuras de autoridade que são negros e defendem, se entendem como população negra, e isso já vai criando uma relação de empatia em que o sujeito, por exemplo, ele já vai não oprimir. Né? Porque a opressão ela não é só porque o cara quer, é porque ele já vive em um sistema. Então, quando diz assim, a sociedade não é racista, é como diz assim, a sociedade não é capitalista. Ah, mas eu não sou racista. Ah, mas eu não sou. É o mesmo que dizer, gente, eu não sou capitalista. Apesar de eu não querer ter manifestações racistas, eu vivo num sistema estrutural que se pauteia e se vale da mão de obra barata. Eu achei até interessante. Preta. Até achei até interessante, um cara postou na Folha de São Paulo, com ironia, lógico. Ele falou assim, eu não sou racista. Eu até deixo minha empregada negra passear 2 vezes com meu cachorro Yorkshire por semana. Quer dizer, então ele reconhece, ele está falando isso porque ele falou, ironia. Exatamente. Ele reconhece que existe o racismo e ele é branco. Entendeu? Porque, na verdade, aí, complementando a fala do Bernardo, o que acontece, né? Nessa de você falar, eu, negro, tenho que me esforçar 2 vezes mais, você gasta muito mais energia, às vezes para ganhar a mesma coisa ou ganha menos, e não contribui para a mudança desse pensamento social. Você não contribui. Porque o que precisa acontecer? Precisa acontecer uma mudança de atitude da sociedade. Ou eu chego numa empresa para procurar emprego, eu tenho que ser visto como profissional. Né? E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente até hoje em dia, nós estamos em 2020, a gente ouve relatos de pessoas que, puxa, eu fui lá, no meu tempo, que eu procurava emprego, era aquela coisa assim, nossa, seu currículo era maravilhoso, mas apareceu uma pessoa melhor do que você. Eu já sabia que era, o Ronaldo contou o caso dele. O que me marcou como negro, eu falei, eu sou preto. Então eu tenho que pensar como preto, tenho que agir como preto. Eu tinha uns 16, 17 anos. E passou uma menina branca, que eu achei bonita. E eu falei assim, um elogio, falei uma flor segurando outra flor. Ela virou para mim e falou assim, um macaco segurando uma banana. É isso. E eu falei um palavrão para ela, mas aquilo mudou a minha vida. Porque eu falei, gente, eu sou preto. Não tem desculpa, para onde eu olhar. Então eu passei a ter um comportamento. E ela é bonita. Entendeu? Não, eu sou preto. Então, você caiu. Acabou o amor. Não, eu nem conhecia a pessoa, só fiz um elogio. Mas assim, entrou em mim a consciência negra. E a partir de lá eu comecei a agir com consciência negra. E aí, no meu tempo, por exemplo, essa questão racial era pungente, era no dia a dia, no trabalho. Eu ia para a escola, o único negro da sala era eu. Eu ia trabalhar na empresa, o único negro era eu. Então você ouve piada racista todo dia, brincadeira racista todo dia. E no começo você vai aceitando, rindo junto, e depois, com o passar de 1 ano, 2, você cria mecanismos de defesa. E você começa a devolver. Quando você começa a devolver, você passa a ser respeitado. E aí vão parando as brincadeiras, vão parando as piadinhas racistas, porque você já tem a resposta, você já tem o enfrentamento. Isso eu observei na minha vida prática. E aí você interage melhor na sociedade. Mas aquilo que o Bernardo falou, eu não posso basear eu vejo muito negro falando, não, eu sou contra a cota porque eu me esforcei, eu estudei, eu me formei, não é eu. Eu tive uma discussão um sistema, com o Bernardo. Toda a sociedade. Falando que eu era contra, ou seja, cadê ele? Você entra e depois você olha só, ele agora, entra na discussão. Agora quem me cortou foi ele. Agora quem me cortou foi ele. Nem saber, Você falou de cota e eu lembrei que a gente teve um bate-bola esse dia daí uma discussão sobre cota aqui. Mas na verdade a discussão eu mesmo tinha falado pro Sérgio, o Sérgio falou, então você não pode ser candidato porque você não defende a questão de... Não, eu falei isso, eu falei negro que é contra a cota, não sabe o que está fazendo na política. Eu quis dizer o seguinte, fui mais além. Eu tenho uma visão de cota, não estou dizendo que ela seja... Minha visão, quando eu falo questão de cota, eu estou dizendo, puxa vida, eu preciso de um espaço. Eu estou exigindo um espaço, mas por um espaço que vai ser me dado porque eu sou negro. Eu não acho bacana isso, porque senão o cara que é indígena, o cara que é japonês, então todo mundo vai querer uma cota. Eu quis dizer, nesse ato, conduzir a conversa nessa situação. Eu vivo o que eu sou, tá? Eu não vivo uma vida diferente porque as pessoas querem. Eu vivo o que eu sou. E tento fazer o melhor que eu posso. Em tudo que eu faço, eu tento fazer o melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, você continua respondendo. Não é para os outros. Deixa eu te perguntar uma coisa, você continua respondendo. E o Marquinhos também pode responder. Por que você acha que surgiu a questão de cotas no país?
Por que você acha que surgiu isso? Olha só, gente. No meu tempo não existia isso. Por que você acha que surgiu a questão de Ronaldo? Por que você acha que surgiu? Ó, eu poderia até deixar ele responder. Eu vejo assim pela questão, até muitas das vezes, nós estamos sempre atrás de várias coisas, várias situações. Entendeu? Porque nós sempre estivemos atrás de várias situações. E a outra situação é porque os caras pegaram no registro o que aconteceu conosco no passado. Então, agora, cada um, você pode até ver de um jeito. Eu só vejo dessa eu forma. tô perguntando porque o seguinte. a gente sempre era... Peraí. Sempre fomos vistos como escravo, como o cara que carrega a pedra, o piano, entendeu? E sendo que a gente sempre contribuímos realmente com o nosso país. Mas não tergiverse. Eu te perguntei por que você acha que surgiu a questão da cota? Instituir as cotas raciais na educação, por exemplo. Por que você acha que foi feito isso? A inclusão social, ela faz parte desse sistema. Que, na verdade, a gente sempre ficamos atrás de tudo. O que acontecia até, que eu falei para você, na escola. Dentro da própria escola, a gente nunca tinha uma certa atenção dentro da escola. Eu posso dizer isso porque eu vivi isso. Eu vivi isso dentro da escola. Eu vivi. Eu posso falar do que eu vivi, que nem você falou assim, há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Acho que em 1974, isso. Chegamos aqui, 1976. Meu, não passa na minha calçada não, seu negão. Olha que nós vivemos isso aí. Isso fica, como você falou, fica na nossa consciência. Deixa eu falar pra você porque que eu sou contra a Antes de cota. você falar, o Eduardo Não, Júnior Pena disse o seguinte: assunto relevante ao conhecimento de todos. Parabéns. O Eduardo Júnior Pena, ele deu parabéns. Um abraço assunto pra ele. relevante ao conhecimento de todos. Eu quero ouvir o Antônio. Não, falar mas o sobre Antônio vai falar que ele aqui é o que mais tem conhecimento. ele- Porque ele é psicólogo, ele deve ter seus Não, imagina, possíveis a gente pacientes tá aí, trocando, né? mas é você o entrevistado, né? A gente deve tirar todas as suas dúvidas Você com é você aí. entrevistado. Tá, eu falei pra vocês que a gente teve um certo impasse aí, acho que 2 semanas atrás, acho que nem isso lá, a respeito de Uma cota. discussão. E eu peguei e falei que eu sou contra a cota e tentei justificar porque eu sou contra a cota. Pra mim, a cota é uma forma de achar de pagar uma dívida com o negro, de alguma forma, de oportunizar o negro para tentar incluir dentro de uma universidade, etc. e tal. Hoje nós temos aí 26% de cotas nas universidades para negros, hoje. Tá? Só que eu acho que, quando eu falo que eu sou contra, pra mim é ruim. É aí que eu falo pra você, aí que entrou a discussão. Não é ruim por estar já lá dentro, pelo Aí menos. que entrou a discussão, comigo, com o Antônio, com nossos amigos que estavam lá no dia. Porque eu acho que, se você fala em igualdade social, se você abre uma cota para você fazer justiça, para você dar oportunidade, para você fazer uma sociedade mais igualitária, essa cota não deveria ser hoje 26%, deveria ser 50%. Quando você dá uma cota de 50%, você dá igualdade, você trabalha com igualdade. Então o branco tem direito, o negro tem direito, então você está trabalhando com igualdade social. Agora, cota para mim de 12, de 14 que era e agora passou para 26 esse ano, para mim isso daí é cala a boca no negro, entendeu? No meu ponto de vista bruto Você de falar. preferiria uma cota maior? Não, é isso? eu acho de igualdade. Cota, igualdade. 50% pro negro, 50% pro branco. Aí você está falando em cota em igualdade social. Justiça. Agora você dá 10, 12, 20%, quer dizer, o negro tem 20%, o branco tem 80%. Que igualdade social que existe nisso? Você está querendo oportunizar quem? Enganar quem? E o meu ponto de vista é isso. Claro. Agora, aqui a cota é bem-vinda, porque melhor você ter 26 do que não ter nada. Entendeu? Mas eu acho que essa cota tinha que ser melhor estipulada, dividida. Mas tem 50% tem instituições que já está quase 50%. Tá com Eu 26 acho, o máximo. Eu estudei Não, isso tem agora. instituições que está quase 50%. Eu acho que já foi um assunto complexo, hoje menos, é assim. Primeira coisa, a gente precisa compreender, acho que a gente pode fazer um olhar, por exemplo, quando a gente fala de cotas, também existe um levante anticotas, né? Por exemplo, um sujeito não negro, não preto, ele pode entender que, por exemplo, Que ele tá deixando sendo aquelas prejudicado. vagas, ele está sendo prejudicado. Sim. Essa é uma consideração que eu vou ponderar aqui, a gente pode discutir também sobre. Primeira coisa, os brancos, se a gente pensar os brancos da periferia, não são os mesmos brancos do poder e da elite. Se a gente pensar em taxação de banco, hierarquia econômica, são questões totalmente diferentes. Ganhar hoje 20 mil reais por mês não faz de você uma pessoa bem-sucedida. Tudo bem? Acho que esse é um primeiro ponto. Quanto menos acadêmico, quanto menos intelectualizado, quanto menos formado a sociedade, menos ela vai se discutir relações de cota. Cota não é uma prioridade, não é algo criado pelo movimento negro.
Né? A história do Brasil ela já se constituiu. Se a gente pensar as colônias japonesas, principalmente as colônias italianas, as colônias francesas, funcionaram, né? Os imigrantes no Brasil, na Constituição do Brasil, se funcionaram, por exemplo, com cotas no serviço público nas relações de trabalho, cotas para imigrantes para trabalhar no Brasil, cotas para imigrantes dentro das escolas, então não é algo novo. Que já chegaram ao país com empregos garantidos. Exatamente. Que é Então, assim, a diferente política de cotas não é uma política prioritária para a população negra. Ponto. Mas o outro ponto é, cota para negros não tira vagas de pessoas brancas pobres. Não tira. E ponto final. Assim, vamos pensar um outro exemplo. Um exercício que a gente pode fazer, Marquinhos, é o seguinte: transferir isso para um outro grupo, para um outro público. Por exemplo, mulher na política tem a cota, a quantidade necessárias mínimas de mulher, não tira vagas de políticos homens. Não tira. Entende? Então a gente precisa desmistificar porque a pessoa se sente prejudicada. Então, assim, quando a gente fala de reparação, quando a gente fala de cota, a gente está falando de reparação histórica. Eu não estou falando dos brancos, Exatamente. negros, indígenas da periferia. Eu estou falando de políticas públicas enquanto dever do Estado para reparar e para promover igualdade social em grupos, em massa. A gente não está falando, então assim, periferia. Vamos pensar Ferraz de Vasco, vamos pensar Zona Leste. Existe brancos, negros, pardos, poucos indígenas, tudo bem? Mas quando a gente pensa as relações de poder, tudo bem? Bancos, grandes empresas, políticos, qual é a etnia desses personagens? Branco. Qual é a etnia do Senado hoje? Branco. Qual é a etnia dos parlamentares? Branco. Qual é a etnia dos vereadores da nossa cidade? Branco. Qual Qual é a a etnia cor dos prefeitos? Não vou nem do dizer estado? do Branco. prefeito para não ser Governador, ofensivo, mas né? qual é a cor dos candidatos a prefeito da nossa cidade? Brancos. Não é uma crítica, é uma realidade. Como que a gente consegue reparar? Então a cota é um dever de reparação por intermédio do Estado e dos setores privados para que as pessoas melhorem as suas condições econômicas. E que dê condição de acesso a essas Isso pessoas que não têm minimiza acesso. plenamente. Vou te dar um outro, só para Exato. concluir a minha fala, isso não vai minimizar o racismo da noite para o dia, mas isso vai reparar. Eu, por E ao exemplo, longo sou do fruto processo- de políticas públicas de cotas raciais, de cotas sociais. Estudei nas melhores universidades do país. Hoje faço trabalho junto em universidades de outros países por sistema de cotas, não necessariamente para negros. Né? E fui né? Inclusive estou sendo chamado aí nas redes sociais de preto vagabundo de sábado para cá. A gente está falando, né? Estudo, trabalho, durmo 4 a 5 horas por dia. noite, tenho família e sou chamado de... E a gente não está falando de Outro uma dia no pessoa outro grupo, o desinformada, cara nós estamos falando de uma pessoa desorientada. outro dia no outro grupo Então, o cara a política de perguntou. cota, ela é uma política de Tem reparação um grupo de necessária e bolsonaristas, dever do tem um Estado. grupo de você bolsonaristas fala. do WhatsApp que eu participo, e os caras ficam, porque eu sou esquerda é tudo vagabundo, e fica essa onda, já tá mesmo, é vagabundo, esquerda é tudo vagabundo, vai o preso lá, vai o cara teve um crime famoso na televisão, agora vai um advogado de esquerda soltar o cara, eu falei, mas o que é um advogado de esquerda? Só, deixa eu concluir, é um advogado canhoto, eu perguntei no grupo, aí outro dia um cara me perguntou, o cara é vagabundo, aí o cara perguntou, qual é a sua profissão? O cara perguntou pra mim. Aí eu dei meu currículo pra ele, meu currículo profissional, coisa e tal. Parou de crítica, aí até uma moça escreveu, nossa, bacana. Com esse currículo, não sei o quê. Entendeu? Porque as pessoas acham que a gente é tudo à toa. Né? Mas quando As pessoas acham que a gente é à toa. Quando você fala sobre a Exatamente. questão até de reparar a situação, ela vai levar muitos anos ainda. Mas tem mas um começo, então, a cota é um começo. Só que já começou há muitos anos. Começou há muitos anos. Que nem você acabou de falar agora sobre a questão da mulher na política. Você vê em Ferraz, 17 vereadores. Tudo o quê? Vocês já viram? Homem. Vocês já viram? É uma pergunta, né? Não, Ela você vem falou aqui e da- faz pergunta. É isso? você- Vocês já viram aquelas fotos lá na Câmara? Aquele rosto, aquele padrão, aquele perfil? Tá Nada bem. contra aquelas pessoas. Gente, não faz Então, sentido. aí você fala, nós falamos até sobre a questão de uma porcentagem de mulheres no partido. Então é a formação do partido com quantos por cento de mulheres? A lei diz o seguinte, não é mulheres, a lei diz o seguinte, tem que ter uma cota de 30% por 30%. gênero. 30%. Por gênero. 30%. Aí, você falou até sobre a questão da mulher na política. Em Ferraz, 17 homens nós tivemos. E não temos
Conhece o Cínter Abayomi? Falou muito bem. Aí eu digo pra você, a cota vai reparar, mais para menos do que para mais. Eu acho que essa questão aí já não é bem Não, de cota, não. entendeu? Deixa Porque eu fazer assim, uma a mulher pergunta. não tá... Peraí. Uma pergunta para todo mundo discutir. Não, antes da pergunta, vamos depois dar você faz a oportunidade pro Tá, telefone. vamos, mas peraí, só um pouquinho. Vamos lá, vamos Peraí. dar oportunidade. Não, senão a à gente pessoa. vai dar oportunidade no meio da discussão, a gente perde o Isso, foco. mas Quando tá você dentro da fala- discussão. Quando você fala, o Ronaldo falou assim, Não tô. cota, aqui não é questão Não, de não, cota, não, a mulher não, é ser não. eleito não. Não Se é já questão tem- de cota, falando de reparar situações. Não tem que reparar, isso é a própria sociedade, a mulher. A mulher não vota em mulher. E a culpa nossa, a culpa do negro, não é. A Mas culpa a- não é. A não é mulher a não questão. vota em É mulher. a mesma Mas não coisa é do uma movimento. questão de culpabilização. É uma questão assim, que a cultura de uma Conscientização. sociedade a gente Cultural. muda através de leis e programas exemplos. sociais. E exemplos. Mas assim, as leis já tem. Tem então, um mas percentual. assim, mas aí a gente precisa colocar em prática. Agora, não tem mulher na política, o que a gente pode fazer? Então, assim, na teoria, no mundo das ideias, não vai ser feito. Então, a gente cria uma lei, uma política pública para acontecer e com o passar do tempo a gente vai respeitando e forçando, Mas fazendo as ações aqui na sociais. Mas é reparar. Eu reparo que eu estou dizendo. Aqui na de TV, qualquer forma. claro. É um reparo. Aqui na Entendeu? TV Ativa, a gente criou um bloco agora que vai já de janeiro. Toda segunda. Vai ter um dia na semana, a gente está definindo o dia, mas já tem as pessoas. Então, todo dia aqui a gente abriu espaço para mulher discutir política. Então, são 4 mulheres, sempre trazendo convidadas, para poder fortalecer essa tese que a mulher precisa estar na política e a gente apoia isso, a TV Ativa apoia isso. Então, Mulher vamos na lá. política. Então, a gente está fazendo a nossa Mas, parte. Marcos, o que Posso eu fazer quero uma dizer- posso fazer uma Tá, Ronaldo, o que eu quero dizer quando eu falei sobre Posso a questão de fazer uma reparo, proposta que ele tá aqui do dizendo grupo reparo, discutir? por mais que ele fale que não é questão de cota, mas é um reparo que tem que ser feito. Mas a mulher, isso é fácil de reparar, é só a mulher se conscientizar e votar nela. Vamos lá, vamos lá. Elas podem se Não é é simples fácil, assim. não. Vamos lá, ó. Vamos O lá, Eduardo Júnior Pena pergunta para a bancada aqui. Meritocracia. Existe uma sociedade com registro de racismo? Já ouvi negros bem-sucedidos dizerem que a meritocracia existe. Mas o que o time da bancada acha? Pode começar da ponta ali, depois vai pro Ronaldo. Meritocracia é um ali, né? Eduardo Júnior Pena é um grande psicanalista, inclusive de Ferraz, um abraço para ele. Meritocracia é um álibi para a gente justificar que eu, com o meu esforço, Seus eu consigo, privilégios. os meus privilégios, com o meu Você esforço eu consegue. consigo chegar onde Mérito eu quero. não é privilégio. Mérito e privilégio são coisas diferentes. Então, Não. méritos Meritocracia e no Brasil é privilégio. Privilégios. né? Mas, por exemplo, qual que é a diferença de um sujeito que nasce em Higienópolis e um sujeito que Nasce nasce em Ferraz. de Vasconcelos? Bastante. Ambos brancos. Ah, mas cada um corre atrás. Mas e o histórico dos pais? Onde os pais estudaram? Qual é a classe econômica dos pais? Então, assim, é como se os caminhares fossem diferentes. Então, as pessoas estão em momentos econômicos diferentes de vida. Então, eu faço uma crítica à meritocracia. E o discurso que tem dentro da meritocracia, quando a gente está falando de movimento negro, é que o negro pode chegar onde ele quiser. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o que eu estou questionando é o quão trabalhoso É a será igualdade de necessário e a oportunidades. quantidade de negros que terão, vão ter essa que oportunidade. terão essa oportunidade. Tá. Então, A gente não ficar pode meio- pegar lá o Joaquim Barbosa Ronaldo. e ter ele como uma referência nacional. Ronaldo, porque não tem como. Gente, né? Vocês passam a ser uma referência. Vocês já destoam de um determinado grupo de pessoas. Mas a gente não pode só se pautar nisso. Porque assim, onde que está a questão? Que o cara comprou uma casa, né? O sujeito ele compra uma... Nossa, minha opinião hoje eu estou colocando bem, né? Geralmente eu sou mais tranquilo. O cara ele compra uma casa, um carro e tá conseguindo sobreviver, ele acha que acabou, que ele venceu. Como se não tivesse que pensar coletivamente, como se a gente não tivesse que desenvolver, como se eu não tivesse responsabilidades enquanto cidadão no meu bairro. E aí quando você vai ver a casa, o carro, são bens financiados, é um complexo de vira-lata muito importante e a gente precisa analisar isso. E aí a gente pensar brasileiro, né, quando a gente se equipara, por exemplo, aos Estados Unidos, como se os Estados Unidos fosse o mundo. Não Por que a gente não tem vida igual aos americanos do ponto de vista positivo, já que a gente é só querer? Quem de vocês não querem ser bem-sucedidos? Só para finalizar minha fala, eu costumo dizer que a população negra, ela urge, eu percebo isso com os meus pacientes nos consultórios, ela urge por questões de trabalho e econômicas importantíssimas. A população negra ela já mostrou que ela existe mão de obra qualificada, inclusive pensando do ponto de vista aí acadêmico. São profissionais, professores, pedagogos, advogados, cientistas sociais,
Mas O que falta é abrir as portas. E aí o cara fica a vida inteira esperando acertar na veia uma oportunidade de trabalho que ele não vai ter. E como que a gente vai conseguir? Esperando? Então, o discurso de meritocracia, inclusive dentro da população negra, é um discurso falacioso, ao meu ver. Eu concordo com ele, realmente. Deixa eu falar. Eu nasci na Vila Matilde. Nós viemos para Ferraz em 74. Cheguei em Ferraz em 74. Nós morávamos na Vila Matilde, uma rua cheia de barraco. O finalzinho era um banheiro de madeira. Não se chamava favela naquela época, se chamava cortiço. Cortiço. Se você passasse 5 minutos dentro do banheiro, o neguinho já metia o pé para abrir a porta. E você vê, tudo, tivemos outras oportunidades. Joguei no Corinthians em 84, eu e meu irmão jogamos, abandonamos, na verdade, tivemos a oportunidade e acabamos abandonando, porque nós morávamos aqui em Ferraz, aqui na 9 de julho, descia a pé até a estação, varava a estação do trem. Você lembra a quarta parada? Descia na quarta parada, cruzava Quarta era o por baixo. 15? Não, era antes do Tatuapé. A parada era onde a Unicid, que era a Universidade de São Paulo. Ia treinar, faculdades. descia, ia Da Zona para Leste. loja andando por baixo. Chegava lá para Quarta parada, faz tempo isso. treinar. Olha só, meu pai comprou a chuteira para mim e pro Reginaldo, que é meu irmão mais velho. Pagar em 12 vezes. Vê da onde que nós saímos, a oportunidade que nós tivemos, abandonei ali. Inclusive o Birubiru chegou a dar 2 treinos pra gente, porque o treinamento era de terça, quinta e sábado. E às vezes nós chegávamos lá no treinamento, não tinha treinamento, você tinha que voltar pra cá. Quer dizer, eu varava a estação, ia treinar. Não tinha treino. Não tinha treino, eu voltava pra casa. Só com o dinheiro pra volta. Então, e aí um menininho bem nascido, o pai pegava o carro, tinha contato com o diretor do time, levava lá, meu garoto, e o garoto treinava com... Então, como é que vai discutir meritocracia? Então não dá para discutir uma situação dessa, e mesmo porque eu abandonei com 3 meses, eu sou da época do Viola, que o Viola estava lá treinando, depois foi pro Paulistão lá, conseguiu fazer e o cara seguiu. Uma oportunidade? Foi. Eu abandonei a minha, porque eu não tinha condições. Eu fui trabalhar durante 5 anos numa empresa jornalística, ali na Barra Funda. Dali, levei a vida e cheguei aonde nós estamos chegando e continuamos trabalhando, né, Marcos? E até alcançar, não tem mais coisas grandes para alcançar, mas hoje é para sobreviver. Mas pensamos em coisas futuras? Pensamos, porque nós vivemos. Aí eu vou pra minha preciso dar um exemplo, porque ele vai ser importante nesse sentido. Vamos pensar uma outra pessoa que nasceu e ela não trabalha fora. Sabe de onde ela trabalha? Em ações, joguinho de videogame pela internet. Tudo bem? Ganhando 100 mil reais por dia. Existe essas pessoas. Existe. E que seja 100 mil reais por mês. Que a gente pensa que é muito, mas não necessariamente é. Como que a gente discute que esses 2 sujeitos, ou os filhos desses 2 sujeitos, chegarão nos mesmos lugares, no mesmo espaço de tempo? Não tem como. Eu, por exemplo, as pessoas têm que fazer o seguinte exercício. Aí agora quem provoca sou eu. E se ele for estigmatizado? E se ele for o alvo número 1 da Polícia Militar do Estado? E se ele estiver fora de todas as melhores universidades do país, públicas e privadas? E se eu falar que quando ele consegue passar de sua juventude, já é um ganho, porque somos ganhadores, já quebramos o sistema. Estou falando de uma população que sofre homicídio por parte do Estado. E quando a gente vai se aprofundar, mas a população fulano roubou. Se a gente tem um grupo, se a gente pensar, gente, eu estou pegando a sua fala, se a gente pensar um grupo específico que tem um comportamento mais X ou mais Y, é assim que a gente emprega uma política pública. Penso eu. Então, por exemplo, eu tenho lá um grupo de mulheres que sofrem de uma determinada doença em massa, como, por exemplo, câncer de mama, eu crio uma política pública para combater isso. Se eu tenho uma população que está mais exposta à criminalidade, baixos rendimentos econômicos, e que está mais exposto à criminalidade, eu preciso criar, e é isso que é o dever do Estado, criar uma política pública. Então, quando falar, mas ele é ladrão.
Desculpa, assim, mas se a gente for se aprofundar, essa fala ela já é uma fala tendenciosa, porque é um grupo mais exposto. Quer dizer que todo negro que está exposto à periferia, à criminalidade, vai virar bandido? Não quer dizer. Quer dizer que as oportunidades são diferentes. Então, assim, a gente não pode generalizar, mas a exposição é maior. Vai defender que... Mas a meritocracia, aí, a grosso modo, é sorte também. Por exemplo, eu sempre faço o seguinte exercício. Um cidadão dinamarquês, um cidadão finlandês, um cidadão austríaco, um cidadão do Liechtenstein, quando ele nasce, ele sabe onde ele pode chegar. O cidadão brasileiro não sabe. Exato. Aí o cara lutou, Ele conseguiu. já nasce lutando. Mas ele lutou individualmente. Agora, um cidadão norueguês, não. Ele sabe onde ele pode chegar e ele chega tranquilamente, sem sobressalto, sem se esforçar 2 vezes mais, como o Marquinhos falou. E isso é um fenômeno pragmático. eu não Ele vejo- sabe onde ele começa Então, e onde ele termina. eu trabalhei com um rapaz na década de 80, o Ricardo. Tudo que ele fazia dava certo. Mas ele era filho de um empresário na Moca. Ele não se dava muito porque ele era meio homossexual, papai, e não se dava com o pai. Tal. Mas ele resolveu começar um negócio próprio, que não se dava com o pai. Mas o pai deu 100 mil para ele começar, deu uma máquina para ele começar. Aí lindo. Aí ele começou, ele teve um sucesso. Ele criou fazia aqueles chinelinhos de coisa para motel, viseira de PV. PVC? Não, EVA, esses negócios, essas pecinhas assim. Fazer chinelinho, começou a fazer. Mas o pai deu 100 milzinho para ele começar, é uma maquininha, entendeu? Então aí é que está a questão da meritocracia. Quem vê o cara fala, puta, ele tá bem para ele batalhou. Agora vê o princípio. Então, às vezes, sempre o que não pode haver é exatamente esse sistema estrutural do país que favorece um grupo e não favorece o outro. A cota surgiu em torno disso, como reparação histórica. Porque uma vez eu falei para um vereador, ele estava, não, eu sou contra a cota. Eu falei, desculpa, vereador, o negro que é contra a cota não sabe o que está fazendo na política. Falei isso na frente de todo mundo. Porque o que não pode, o que eu falei, haver essa estrutura, social e cultural de que favorece um grupo e o outro tem que ralar e nem todo mundo tem oportunidade. Então, eu acho que, respondendo aqui a questão do... Claro. É isso. É difícil você falar em mérito na sociedade como a brasileira, que o nego tem que pegar o trem. Eu, por exemplo, outro dia eu falei pro Cacá, discuti comigo, eu falei, filho, traça no mapa, eu morava na Penha, trabalhava no Jabaquara, no metrô lá no Jabaquara, e estudava em Mogi. Olha a viagem que eu fazia para estudar. Aí eu chegava meia-noite e pouco para levantar 5h20 da manhã. Aí como é que eu tenho condições de disputar a FUVEST com um cara que fica, a família banca o cara 10 horas por dia estudando em casa, se preparando para o vestibular? Como é que eu enfrento um cara desse? Vamos ver o Marcos. Marquinhos. Eu vou falar 2 coisas aqui. 3 coisas que eu quero falar. Posso falar agora, Sérgio? O Sérgio tem que cronometrar o Não, Sérgio. foi pela ordem. Eu falei na ordem. Sem queixa. Eu falei na ordem. Eu queria primeiro responder Agora aqui chegou a a sua vez. Luciana Timóteo, que ela, em cima da minha fala, ela falou, se nós mantermos um bom comportamento, as pessoas vão ver que o negro é uma coisa boa. Ela fez essa pergunta. Quando eu falei de comportamento, Luciano, porque isso é princípio, sabe? E é educação. Tipo, nós negros, a gente sabe como a gente vive mal no Brasil e que se a gente não tiver esses bons comportamentos, só vai piorar as coisas. Então, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, a gente busque essa qualidade de vida melhor, a gente tem que ter, sim, ações positivas, a gente tem que ter bom comportamento. E bom comportamento, que eu falo, não é só pro negro. O banco também, na verdade, a sociedade já tem que ter um bom comportamento. A sociedade seria muito melhor se todos tivessem esse bom comportamento. Eu lutei muito para conseguir minhas coisas e que nem o Sérgio fala assim, às vezes você tem que provar, você tem que lutar 2 vezes mais, você tem que guerrear 2 vezes mais para conseguir espaço, para conseguir ter o que você tem. Sim, e eu não acho problema nenhum nisso. Hoje, se você está aqui nos assistindo, foi porque eu lutei 2, 3 vezes mais, sim. Porque eu já procurei espaço em outras mídias para a gente poder fazer trabalhos e não conseguimos, de brancos. Entendeu? Então, se a gente não se esforça, a gente não se desdobra para poder conseguir conquistar, vai ficar difícil, sim. Então, dentro do meu conceito, para que eu tenha a minha grande participação, acho que para a raça negra é sim eu ter uma disciplina, um bom comportamento, lutar o máximo que eu puder para defender a cor e mostrar que todos nós somos capazes, entendeu?
eu acho que a oportunidade tem que ser para todos, tem que ser igual. Mas a gente sabe que a gente vive num país de desigualdade, gente. Então não dá para fazer vista grossa achando que se a gente cruzar os braços e viver só apenas na meritocracia, que nem foi falado aqui, por exemplo, e até aí eu quero já entrar na minha pergunta aqui pro Antônio, nosso convidado. Minhas perguntas são sempre meio tensas, né? Você falou que você estudou em várias universidades, né? Foi bolsistas? Sim. Tá, então hoje você já se sente um cara dentro da sua educação bem sucedida, né? Que é uma educação bem sucedida, que eu acho que você lutou demais para conseguir chegar lá, porque eu acho que você não ficou de braços cruzados esperando chegar. Teve sim que estudar muito, se desdobrar, às vezes perder horas de sono, talvez não trabalhar para poder ficar estudando para conseguir chegar onde você chegou e você conseguiu. Bom, isso é fruto do seu esforço, dobrado, triplicado, você é fruto do seu esforço. Não seria, talvez você não conseguiria chegar onde chegou se não se esforçasse tanto, o dobro que o branco, que é o que a gente falou aqui. Tudo bem, você chegou aí. Vamos falar de meritocracia. Você tem filhos? Sim. Você estudou em escola particular? Ensino médio? Ensino médio? Não. Aí você conseguiu, através do seu esforço, fazer algumas faculdades, mestrado, não sei se você já fez mestrado, não sei o que nível que você parou. Hoje, qual é a educação que você quer dar para o seu filho, contribuir? Qual é a educação que você gostaria que seu filho tivesse? Depois de você lutar tanto. Gostaria que seu filho conseguisse chegar aonde você chegou pela escola pública, ou se você... Eu também gostaria disso. Mas se você hoje, privilegiado, não sei se você financeiramente já é bem sucedido com a educação que você teve, com o que você conquistou na educação, nos seus estudos. Hoje, você daria a oportunidade do seu filho estudar numa escola particular para que fosse mais fácil para ele adentrar numa faculdade pública, federal? Ou você orientaria ele da seguinte forma: vai para a escola pública, que lá você vai conseguir, vai se esforçar, vai conseguir. Ou por mérito, que aí seria mérito, que foi a forma que você conseguiu, ou o privilégio que a gente estava discutindo para o seu filho, para que ele estude numa escola privada, aliás, para que ele chegasse na universidade pública mais fácil. Na verdade, eu não atribuo, né, a minha formação acadêmica somente a méritos meus. Ao contrário, tem os meus méritos pessoais e individuais, mas eu sou resultado de uma política pública voltada para cotas raciais e educacionais. Ponto. Então, assim, mesmo com todos os méritos, se não existisse essas políticas públicas, eu não teria essa oportunidade. Então, por exemplo, esse é um ponto. Vou tentar seguir na linha das perguntas. Por exemplo, mesmo assim, fiz formação em universidades públicas, fiz formação em universidades particulares, PUC, Mackenzie, Unifesp. Hoje faço formação na Universidade de Michigan. Agora, e repito para você, fui chamado de preto vagabundo recentemente. Então, primeira coisa, a gente precisa separar o que é social e o que é racial. Independente de onde eu chegue, a história diz que eu vou ser a questão é a energia que eu vou dar para isso, tudo bem? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar que não foram só méritos meus. Tiveram o mérito dos meus pais, tiveram o mérito dos meus professores. Falar das políticas públicas não tira o mérito que uma coisa não anula a outra. Falar, por exemplo, do sistema de cotas no qual eu participei não quer dizer que eu não tenha méritos, eu tive. Sim. Perdi todas as outras perguntas. Na verdade, eu queria saber se você vislumbra isso para o seu filho ou se você vai pelo privilégio que foi que a gente discutiu lá. Então, meritocracia com privilégio, não, etc. Claro. Então, por exemplo, as experiências pessoais que eu tive dentro da universidade é o que a maioria dos outros negros tiveram. O único negro da sala, o único negro, o único negro aqui, o único negro ali. Então, essa foi a experiência. Agora, na vida prática era deixar a minha filha com pessoas da família, a mãe da minha filha trabalhando, passando necessidade de alimentação, fiquei desempregado. Então, assim, tive experiências muito pesadas. E quando cheguei aí, existem alguns estudos que vai dizer que jovens dentro da universidade sofrem de depressão por viver uma realidade diferente da sua. Então, quando chegava, por exemplo, dentro da universidade, era uma outra realidade. E isso vai gerando uma angústia pessoal no sujeito. É lógico, depois com o passar do tempo, fortalece e a gente amadurece. Mas naquele momento de vida,
como é que era viver. Aí eu fui convidado para ir na casa de uma colega de classe. E aí você chega lá, não é um apartamento bonito, gente. Por isso que eu questiono. Discutir meritocracia da Zona Leste de São Paulo, para mim, eu já fico um pouco desconfiado. É verdade. Já não dá para... Meritocracia. Entende? É uma coisa... São umas casas assim, é uma coisa de outro mundo. Viu, Bernardes? Cortando um pouquinho. Tinha um rapaz no metrô, até corroborando o que ele está falando, ele resolveu fazer engenharia. E ele era terceirizado. Ele tinha um salário assim de R$1.000, 900 e pouco, quase 1.000. Só que a engenharia custava 1.200 a mensalidade na época. Ele, não, eu vou fazer, porque se eu lutar eu consigo. Eu consigo na vida, tudo que eu quiser, eu consigo com luta, com esforço. O pessoal fala para mim, mas não vai dar certo. Se você ganha 900 e pouco, como é que você vai pagar 1.200 faculdade? Não, com esforço. Vocês são acomodados. Ele falava assim pra gente, vocês são acomodados, vocês trabalham aqui no metrô, tudo acomodado. Eu me esforço, eu vou fazer, eu vou para cima com garra, porque tudo que a gente quer, a gente consegue. E eu acredito nisso. E a turma, mas aí vinha o chefe falava para ele, mas como é que você vai fazer? Não, vocês são acomodados, vocês são acomodados. Bom, ele começou a fazer, se matriculou, fez lá, correu, se esforçou. 4 meses depois, e aí fulano, como é que tá a faculdade? Tranquei matrícula, não dá para pagar. Não, você entendeu? A conta não fecha. Você entendeu? Não fecha, não tem como. Quando a gente, exatamente. Se tivesse cota naquela época, ele poderia entrar quando e a gente estudar. pleiteia essas questões, a gente está falando de questões sociais. Vocês devem lembrar, o serviço lá de telefonia, que era o plano de expansão, foi resultado de uma política pública. Né? Moradia hoje é resultado de política pública de intervenção do Estado. Saúde hoje, educação. Então, assim, eu não estou falando de um quesito pessoal em que precisa dar às pessoas e elas ficam de casa. Por exemplo, quando a gente vai discutir meritocracia, existe muito o discurso, por exemplo, do Bolsa Família. Faço ação social diariamente num dos territórios mais perigosos aí de São Paulo, que é a cidade de Tiradentes, fazendo políticas públicas na ação lá na prática. Vocês fazem aqui. E assim, existe, por exemplo, uma crítica ao Bolsa Família. Você já viu o perfil das pessoas que recebem o Bolsa Família, o perfil econômico? O Ronaldo sabe falar muito bem disso, que foi coordenador do Bolsa Família. Pelo amor de Deus, gente. E o nego ainda quer tirar. Pelo amor de Deus. Então, assim, como discutir meritocracia com aquela população? Com aquela moradia daquele lugar que eles moram, com aquela casa, com aquele bairro. E tem gente que achava que Bolsa Família, precisava falar pra mim, não, isso aí é coisa para vagabundo, ficar alimentando vagabundo, não tem que ter. Quando eu quero, por exemplo, hoje eu consigo, né, fazer com que eu teria condições de fazer com que a minha filha estude numa escola particular, mas não é isso que eu quero. Enquanto sujeito, enquanto ser humano, enquanto profissional. Mas é isso que você vai fazer? O que eu quero é que a minha filha tenha condições dentro do bairro onde ela mora, que o Estado dê aquilo que é de direito, na garantia de direito, e que dê uma escola de qualidade. Mas você vai apostar nisso para sua filha? Escola pública? Porque assim, o tempo passa. Não só aposto, como estou nas ruas discutindo, aclamando as pessoas, como estou, como disse, diariamente fazendo ação social, como faço atendimentos sociais. Então, assim, a minha ação ela é diária. Então, eu te fazendo essa pergunta porque isso é de praxe na cidade. Claro. O vereador ganha a eleição, o filho dele só pode ter, no ano passado já está numa escola pública. Assim, privada, já não está mais na escola pública. E aí ficar falando que a educação é boa. Então, e aí, pública é boa na cidade. Aí eu também penso junto, né? Porque assim, aí a gente vai pegando. Quando eu falo que a minha educação ela melhorou, mas eu continuo atuando, por exemplo, não sou candidato a um cargo público, tenho uma ação, uma luta de militância dentro das políticas públicas voltadas para a população negra, tenho uma luta em relação à saúde mental, tenho ações sociais, como eu disse, que são práticas, e não é ação social no dia de Natal, você já faz isso, não é ação social em véspera de Natal, é ação social diária. Então, assim, às vezes, só para concluir, a nossa ação, às vezes ela vai mais além do que o poder público. Eu estou aqui trazendo a questão do poder público, a gente também está no crime, eu sei que aqui a gente tem telespectadores nesse sentido. Sim. Mas tem muitos agentes sociais que fazem a diferença, que vai aquém do que um agente político deveria fazer. Sim, o Marcos acabou de falar que até o camarada ganha, né, num cargo aí legislativo, amanhã mesmo ele já tira o filho dele da escola pública. Quer dizer, ele em vez de incentivar, trabalhar sobre a questão da escola pública, sobre uma educação melhor,
né? Exato. Não, ele prefere primeiramente olhar para o umbigo dele, para a situação do lar dele, para depois olhar para o poder. Agora, e aí eu desculpa, gente, né? É provocativo o diálogo, mas se a gente também olhar o perfil das escolas públicas, por exemplo, as escolas privadas, Não. por exemplo, em Ferraz, também é difícil. Não pense que é fácil não para as escolas privadas em Ferraz. Por exemplo, minha filha estudou no Colégio Mackenzie por um período, né? Estudava lá, acabou precisando ficar lá e tal. Se a gente pensar, escola pública em Ferraz de Vasconcelos, tudo bem? Escola privada em Ferraz de Vasconcelos, eu até me questiono se a escola pública não é melhor, enquanto inclusive professor. Se a escola pública, o meu ponto de vista é que sim. Se a gente pensar, por exemplo, um consultório médico na cidade, não na cidade necessariamente só em Ferraz, mas em periferias, o SUS ele tende a ser melhor. E a gente vai achando que às vezes o particular vai fazer dentro do ambulatório um exame X e vai fazer no particular. Então a gente tem um movimento aí de achar que o privado é sempre o melhor. Você já deu aula em escola pública aqui em Ferraz? Já dei aula em escola pública. Aqui em Ferraz? Escola que eu estudei, eu retornei como estagiário para dar E aula. como que você avaliou essa escola assim? Para você achar que tipo uma privada pode ser melhor que a escola, você esteve dentro de uma escola pública. Eu disse que uma pública, pensando do ponto de vista em escolas em periferias, que uma pública tende a ser melhor do que uma privada, segundo o meu ponto de Ferraz vista. especificamente, a gente está falando, somos moradores, habitantes de Ferraz. Você disse que deu aula numa escola pública em Ferraz, e aí você, em um certo momento, você comparou, acha que a escola, que colocou em xeque, meio que em xeque, a qualidade da escola particular com a pública. E você já esteve na escola particular, você mantém ainda, na pública, aliás, você ainda mantém essa sua fala, de que colocando em xeque a escola particular e a privada? Não, eu não coloco em xeque, eu digo que a estrutura de uma escola particular não consegue ser a mesma estrutura de uma escola pública dentro das periferias. Então eu vou trazer para a sua pergunta mais uma escola. Então você traz a escola pública, pensando nos bairros, a escola pública de bairro, a escola privada de bairro, eu vou trazer mais um elemento aí, mais um personagem, a escola particular da elite. Como, por exemplo, vou falar da minha experiência prática, o Colégio Presbiteriano Mackenzie. São Ou três... Diocesano, ou Santo Américo. Exatamente. São 3 realidades diferentes. Desses 3, qual que tem o melhor ensino? Escola particular de alto padrão, da elite. Em segundo, ao meu ver, a escola pública. E em terceiro, por uma questão, não é que não tem bons professores, não é isso. É que a estrutura, inclusive física, não consegue acompanhar, por exemplo, vamos pensar prático, vamos ser prático. Merenda. Não tem. Certo? Não tem. O Estado ele exige algumas formações para os professores que não necessariamente na escola particular precisa exigir. A questão da estrutura física que uma escola pública dá, ela é maior em relação a uma escola privada. Tudo bem? Então, assim, são nuances que são importantes a gente rever. A privada, às vezes, ela é limitada e a pública, ela se estende. É um empresário que tem, inclusive, enfim, é um empresário que tem ali, que tem uma condição X, dependendo da quantidade de verba que ele tem, de recursos, ele vai aplicar. E, enfim, uma questão até prática, né? Sim. Bom, é isso aí, gente. Ó, deu 19 horas e 30 minutos. Boa, passou rapidinho, 1h30 de conversa, diálogo. Um diálogo muito respeitoso. Colocamos aqui o nosso ponto de vista. Lógico que todos aqui são muito solidários. Somos negros, somos solidários. A gente continua nessa luta. Como eu falei para vocês, a partir também de janeiro, aqui a TV Ativo vai estar aberta para várias excursões. O programa Diversidade vem com mais força. Antônio está convidado aí a participar em outros programas nossos aqui. A porta sempre estará aberta para você. Agradeço. As mulheres vêm com força total na TV Ativo ano que vem. Programa semanalmente aí para dialogar entre elas lá, Sérgio, e fazer com que elas conheçam um pouco mais a política do seu município, para ganhar um pouquinho de gosto, né? Porque, aliás, assim, o meu celular zerou aqui, o Marquinhos está falando das mulheres. O Rony Roger puxou brasa pra sardinha dele aqui. Lê do Rony Roger aí, vê se você acha o comentário política dele. com batom, né? Então... Pode trazer. O Ronil também ele falou que tem que dar mais oportunidade aí aos debates da questão da mulher na política. Sim, é o que eu estou falando. Aqui para a TV Ativo, toda semana vai ter aqui aberto um programa especial, chama-se... o nome do programa? Já fiz até arte, já. Deu um branco aqui. Encontro de Pérolas.
as mulheres. Um nome muito espetacular, assim. Fazedor de média, encontro de pérolas. Exatamente. As mulheres são pérolas, são nossas pérolas, né? Elas vão estar discutindo aqui política, vida social, a família, vai estar discutindo uma série de coisas aqui bacanas que vocês não podem perder. O programa a gente já está formatando, vai ser espetacular. E se Deus quiser, na próxima eleição vai ter muita mulher inscrita aí, mesmo dentro do percentual que é 30%. Vão ser eleitas muitas, se Deus quiser. Vamos ter pelo menos aí umas 3 na Câmara aí. E a gente vai, a Criativa é parceiro para isso e a gente vai conseguir sim dar essa força para a mulher. Falando de mulher, tua esposa está assistindo. Quando fala de esposa aqui, Antônio, não sei se você tem, toda vez que se fala em mulher, fala esposa, todo mundo tem que mandar um beijinho e fazer coração. Então, está assistindo. Se prepara aí, minha esposa, Aline Moraes, um beijo aqui, ó, coração, tem que fazer. Falou de mulher, tem que fazer coraçãozinho. E todo mundo pode falar da sua mulher aí. Então você manda um abraço aí pra sua mulher, seu beijo. Minha companheira está hospitalizada, um beijão para ela aí. Agradeço aí a vida da minha esposa também. No mês passado nós fizemos 32 anos de casamento. Né? E sempre agradecendo a profissional que ela é. Você veja bem, depois de 15 anos de casado, ela falou assim, Naldo, eu quero fazer, ela me chama de Naldinho, né? Que fofo. Quando quer o cartão, naturalmente. Quando quer o cartão já é amorzinho. E ela falou assim, eu quero fazer enfermagem, meu. Eu vou dizer pra você, ela tá na segunda faculdade de enfermagem, tá fazendo docência. Olha só, uma coisa que aconteceu. O que aconteceu na nossa vida foi quando nós perdemos o nosso filho no hospital regional. Isso entrou na mente dela. E ela se conduziu a essa situação de hoje. Graças a Deus aí é uma enfermeira, dentro do conteúdo, daquilo que ela buscou. E todas as pessoas, ela teve agora no Einstein, né? Então, eu quero agradecer a vida da minha esposa também hoje. A gente fala com mulher quando quer o cartão, as mulheres hoje são tão dependentes, né? São tão independentes, né? Que elas trabalham, lutam, tem sua própria conta bancária, tem seu cartão, vai no cabeleireiro, gastar 150, 200 reais, que nem minha mulher faz de boa, nem me pede, tão independente, cara. Isso é bom, a mulher conseguiu espaço na sociedade, no mercado de trabalho. O que seria de nós sem as mulheres? O que seria de nós sem as mulheres? Espaço no shopping. Bom, a minha namorada Sandra Regina, ela também estudando nessa área de enfermagem, ela trabalhou lá em Carapicuíba no centro de emergência do coronavírus, né? Ele enfrentou, trabalhou desde o início lá na pior fase. Ela viu muito sofrimento, muita morte, né? Mandar um beijo pra ela. Ela de vez em quando nos assiste, não sei se está assistindo agora com o meu celular. Como sempre, acabou a bateria, mas ela vira e mexe, ela nos assiste aqui também. Bom, lá em casa, eu sou professor de história e sou psicopedagogo, né? Quando eu fiz fazer a pós-graduação na psicopedagogia, eu já estava casado, ela falou, não, eu vou junto. Falei, bora lá então. Aí fizemos juntos lá, 2 anos de pós-graduação na psicopedagogia institucional, clínica e hospitalar, e estamos aí, já batalhando. Então, gente, da minha parte aqui, um beijo no coração de vocês. TV Ativo vai até o dia 20 de dezembro, trazendo muita informação. Ainda tem sexta-feira, tem o que, Sérgio? Um Política com Argumentos? Sexta-feira a gente vai fazer também essa discussão, essa questão racial, vou convidar o Cosme, o Júlio, a Vivian também já está convidada, e tem mais, acho que é o Romualdo que virá também. Maravilha. Então, um abraço aí. Nós vamos estar discutindo essa questão também. Vamos tentar falar aqui o nome de algumas pessoas que a gente... O William está aqui conectado, dá um abraço para ele. A Kátia Antunes, você conhece ele? Conheço. Tá? A Kátia Antunes está aqui com a gente. A Luciana Timóteo, está dizendo parabéns aqui. Excelente assistente O Eduardo social, Júnior Pena, psicanalista. excelente observação. A Lília Godoy sempre conectado com a gente. Sandra Barros, um abraço para você. Sandra Barros é minha namorada. Ah, é? Tá bom. Bonita, né? O Rony Roger tá conectado com a gente. E o Ronil também, né? Um abraço para você. Tem mais alguns nomes que ficaram. A Suzana Coutinho. Suzana, uma grande amiga também. O Israel Sanches, tá lá, o corintiano. Ellen Maria. O Anderson também, olha só. O Anderson, um abraço, sim, né? Anderson. Que maravilha. Sônia Silva. Muito bom, gente. Essa é a nossa programação, Expressão Sem Limites vai ficar por aqui hoje, tá bom? Terça-feira estamos de volta com outros temas diversos aí. Não se esqueçam, vocês precisam ligar aqui, chama no inbox lá, fala, eu tenho um tema tal que eu queria discutir, com certeza, com toda a certeza do mundo, você será convidado para participar dessa mesa aqui com a gente. Ô, Antônio, espero que você tenha sido muito bem recepcionado, né? Acho que nada aqui deve ter ferido a sua honra, a sua intelectualidade. Espero que você tenha se sentido muito respeitado aqui, viu? Imagina, eu acho importantíssimo as discussões, inclusive pra gente, quando a gente coloca um posicionamento, inclusive para ser questionado, né? Porque ninguém
é dono da verdade. Muito pelo contrário, a gente precisa ter essa humildade e saber que a gente precisa aprender. E aprender na prática com o outro. Eu agradeço pela oportunidade. Inclusive, nós passou, acho que em branco, o evento que houve no final da semana, na Raízes, né? Começamos com... o evento. Então, da Casa de Cultura Raízes. Quero mandar um abraço para todos ali, para a Juliana, para todo o pessoal. Antônio. Né, porque Aliás, foi a semana toda, né? A É. semana da Consciência Negra. Consciência Negra. Então, quero mandar um abraço aí para a Juliana, para todos ali que participaram, né? Até você foi também, o senhor foi palestrante lá Tive também. uma conversa lá com a doutora Almeida também. E eu estive lá Isabelle acompanhando. Almeida, Sérgio Passei Polêmico. a sexta, eu fui na sexta, né? Mas eu acompanhei lá as gravações, o Face, tudo. Quero mandar um abraço para todos aí de vocês da Raiz. Pessoal, é isso aí, ó. Desculpa. Pode falar, tá? Só para não. Queria convidar as pessoas a me seguirem lá nas redes sociais também, a página do Facebook, Antônio Bernardo Psicólogo, e do Instagram também, do mesmo nome, Antônio Bernardo Psicólogo. Fazer uma última, né? A gente falou aqui tanto de racismo, aí queria trazer só para finalizar um outro tipo de racismo, que é a invisibilidade, quando o sujeito ele não percebe ou não tem ferramentas para lidar. Eu acho que isso é importante a gente falar também. Sim. E quando eu não me sinto atacado, mas eu sofro dessa mesma questão e não percebo. Então eu vou inviabilizando o sujeito, não falo, evitando, não dou trabalho. Eu acho que é uma questão importantíssima. Discutir questões raciais, resolver algumas questões sociais, Sérgio, mais rápido. Sim. Algumas questões sociais eu não consigo resolver de imediato. Quando eu sano e trago a discussão à pauta de questões étnico-raciais, eu consigo resolver isso. Em relação ao sujeito, em relação à sua autoestima, pensando a questão das mulheres, das crianças, mas também do ponto de vista social. E aí Mas agradeço. Uma coisa a vida ensina, a gente resolve mais rápido quando a gente vai pra rua. Pra rua, é isso. É isso Pra aí. prática. Tá bom? Obrigado. viu, Bom, gente? então, Eu ainda que vou dar um agradeço, abraço hein? para você e também para o Everton Moraes que está nos assistindo. A todos vocês aí, só quero agradecer. Compartilhe também, por favor, o assunto foi muito, muito relevante. Exatamente. Gente, até lá. A gente se vê na próxima terça-feira. E não se esqueça, sexta-feira, Política com Argumento com o Sérgio e o Corintiano. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.